tenha o hábito de fazer isso. Não esqueça da tua família na fé. Assim como nós nos lembramos da família, né, de sangue, nos lembremos também da família da fé. Quem está feliz aí? Amém? Dê um amém bem forte para mim saber. Amém? Aleluia. Eu estou feliz, cheio de expectativa em Deus, crendo que Deus vai falar ao teu coração, ao meu coração, vai nos conduzir, porque Ele é pastor, amém? Quem crê que o Senhor Jesus é pastor, uma das tarefas do pastor é, como, né, se declara no nome da própria função, é apacentar, é conduzir, é guiar, é levar aos verdes pastos, mas é também, como pastor, nos tirar da zona de perigo, nos tirar dos lugares, né, onde nós estamos correndo algum tipo, né, de ameaça, de perigo. Então deixa o Senhor Jesus apacentar o teu coração nessa noite, tanto levar para o caminho de vida, para os pastos verdejantes, para os lugares seguros, mas também te tirar dos lugares onde há algum tipo de risco natural ou espiritual. Amém? O tema da mensagem será o bom senso, a lucidez e a nova direção. Não sei se você consegue criar algum tipo de expectativa a partir desse nome, né? Parece meio complicado até, mas o que quer dizer esse título? Quer dizer que nós vamos falar de bom senso, que nós vamos falar de lucidez e que nós vamos falar de uma nova direção. Nova direção que muitas vezes precisa ser diário. Queridos, eu não sei se é assim com você, mas quando você está se preparando para compartilhar uma mensagem, né, pelo menos eu assim faço, eu oro todos os dias, eu busco todos os dias a direção de Deus, e normalmente Deus não dá a mensagem num dia só, ela vai sendo construída, né? Eu saio daqui, eu já começo a orar para Deus pela próxima mensagem, do próximo final de semana, ou pela mensagem do meio da semana, e às vezes Deus começa a falar um pouco na segunda, um pouco na terça, um pouco na quarta, um pouco na quinta, e normalmente fecha tudo na sexta, porque tem que estar pronto, né? E essa mensagem, Deus foi exatamente assim. Então, eu terminei ela depois, né, da nossa reunião lá com o Cristian, que eu falei sobre, né, uma nova direção, né, sobre pegar um retorno, né, dos caminhos errados, e é dessa maneira que nós vamos conduzir. Amém? Quem crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Amém? Isso está escrito, declarado lá em João capítulo 14, versículo 6, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É extremamente importante que nós saibamos que Jesus é o caminho, mas Jesus não é qualquer caminho, e Ele não vai para qualquer lugar, e Ele não pode ser confundido, queridos. Quando confundimos os caminhos, nós nos damos mal. Amém? Então Jesus não é qualquer caminho e Ele não vai para qualquer lugar. Ele está indo para o Pai. Andar com Jesus é andar num caminho de vitória. Amém? Mas além de Jesus ser o caminho, Ele também é o retorno. Porque quem aqui admite que erra? Hoje, vamos falar de hoje, né? A memória está fresca. Hoje você teve algum momento que você ficou irado? Hoje você teve um momento que saiu umas palavras da tua boca sem você perceber que talvez ofendeu alguém ou ofendeu a Deus? Teve, queridos? Ou talvez um pensamento impuro? Teve essa situação? Ou talvez você estava lá na frente da televisão, passou uma cena tentadora e você cedeu àquela tentação? Teve, queridos? Teve um momento em que você olhou para alguém, se lembrou de alguém e julgou essa pessoa? Teve ou não teve? Talvez vai me faltar sugestões aqui para situações que acontecem diariamente, mas isso só diz que todos pecaram e sem Jesus destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3:23 diz. Isso quer dizer que nós saímos do caminho por algum momento nesse dia. E se nós formos falar da semana passada, do mês passado, do ano passado, não vou falar da vida passada, pode ficar tranquilo. Mas se nós formos falar do nosso passado, quantas vezes nós saímos do caminho? E como nós reagimos quando saímos do caminho? Que tipo de atitude eu e você temos diante dos nossos erros e das nossas falhas?
Quem sabe o significado dessa palavra que nós falamos muito aqui no púlpito? Pecado. Pecar é errar o alvo. E por que não dizer que pecar é sair do caminho? Pecar é assumir uma rota que vai nos levar para a destruição. Amém? Então nós precisamos nos lembrar dessas três coisas que são extremamente importantes para a nossa vida. Que Jesus é o caminho da vitória, que Ele também é o retorno quando nós erramos o caminho, quando nós erramos o alvo, e que se nós usarmos o bom senso e a lucidez, nós vamos acessar esse retorno para voltar para o caminho da vida. Amém? Eu queria aqui meditar com você em algumas possibilidades. Talvez você vai se identificar com algumas dessas, talvez você diga, pastor, a minha situação é diferente, é uma outra possibilidade ainda. Quando eu e você erramos, quando eu e você saímos fora do caminho, nós insistimos no erro, mesmo sabendo que estamos errados? Acontece isso com você? Já aconteceu? E você bateu o pé, né? A esposa ou o esposo está corrigindo, o filho, a filha está dizendo, pai está errado, mãe está errado, o líder de célula, o pastor pregou, Deus falou, você percebeu que está errado, mas ainda diz, não, eu vou continuar, porque talvez lá na frente dê certo. Nós criamos, às vezes, uma falsa expectativa de que o tempo resolve tudo. Não é verdade? As pessoas não dizem, é uma questão de tempo. Com o tempo as coisas melhoram. Às vezes a gente confia mais no tempo do que no próprio Deus. E tem essa atitude de insistir no erro, mesmo tendo conhecimento, mesmo assumindo para nós mesmos que estamos errados. E isso é ruim demais, queridos. Nós precisamos associar escolhas erradas com resultados ruins. Se eu estou escolhendo de forma errada, não posso esperar que o resultado seja positivo. Outra possibilidade. Algumas pessoas são o que nós definimos como cabeça dura. Talvez você não seja uma cabeça dura, mas talvez de vez em quando você haja como uma cabeça dura. Aquele tipo de pessoa que defende o erro como se fosse certo. Não dou o braço a torcer, eu não posso deixar ele ou ela ganhar, me convencer, eu não posso deixar ele ou ela sair como certo. E se você não é um cabeça dura ou uma cabeça dura, talvez em algum momento da vida a gente já agiu dessa maneira, sendo cabeça dura, só por orgulho. Pegou o caminho errado, mas não admite, porque isso vai talvez custar uma tiradinha de sarro, né? Talvez alguém vai olhar para nós e vai dizer assim, está vendo? Eu estava certo e você estava errado. Isso é o que nós poderíamos chamar de cabeça dura, defender o erro como se fosse o certo, só para não dar o braço a torcer. Outra possibilidade ainda é, diante do caminho errado, ser humilde para assumir, mas não ser sábio para mudar a direção. Tem gente que é humilde, tem gente que você confronta, você fala, olha, você está vendo o que você fez? Ela fala, eu estou vendo, eu assumo que eu errei. Mas só a humildade não resolve, queridos. Nós precisamos ser sábios para mudar a direção, porque às vezes nós somos humildes, assumimos e ingenuamente continuamos fazendo a mesma coisa. Então aqui entra o bom senso. Ser humilde e ter bom senso para fazer uma escolha diferente e a partir da escolha diferente ter um resultado diferente. Amém? E a última possibilidade que eu considero a ideal é exatamente essa, ser humilde e agir com sabedoria, mudar a nossa rota. Amém? Muitas vezes, quando nós identificamos que estamos no caminho errado, em vez de nós fazermos a conversão e voltar para o caminho certo, nós pensamos que tomar uma direção diferente vai mudar. Nós continuamos no caminho, mas em vez de fazer o 360 graus, 380 graus, mudar radicalmente a nossa direção, nós só pegamos uma outra alternativa. Isso não vai nos levar de volta para o caminho da vitória, para o caminho da bênção. Queridos, se você em algum momento identificar que tomou a decisão errada, que fez algo errado, que está prestes a colher uma colheita indesejada, seja radical. Não encubra os fatos, não amenize a situação, assuma e faça o contorno. Pegue o primeiro retorno chamado Jesus, amém? Isso é o que nos leva
né, ao caminho da vitória novamente. Então, sabendo que há um caminho de vitória e há um retorno, eu queria que você identificasse isso, que você associasse o caminho de vitória com o que nós chamamos pela palavra de Deus de graça. Você vence por quê? Porque você é bom? Eu venço porque eu sou bom? Não, eu venço porque Deus me trata com graça. Porque Ele me dá presentes imerecidos todos os dias. Então as nossas vitórias, as nossas conquistas, até mesmo a nossa vitória contra o pecado, contra o inferno, acontece porque Deus nos trata com graça. Então nós vamos associar o caminho da vitória com a graça. E agora eu quero que você me diga com o que nós poderíamos associar o retorno. Sabe quando você está indo um caminho errado e vê uma plaquinha a 100 metros retorno? E dá um alívio, nossa, que bom que está pertinho, posso retornar. Com o que nós podemos associar? Se nós já associamos o caminho da vitória com a graça, poderíamos associar então o retorno com a misericórdia. Amém? A misericórdia de Deus é a oportunidade para sair do caminho errado. Ao contrário do que muitos pensam e julgam, a misericórdia não é uma autorização para você continuar no erro. Muitas pessoas pensam assim, não, Deus é misericordioso, então eu posso continuar no caminho errado. Não é isso, queridos. Misericórdia não é autorização para nós continuarmos no nosso caminho errado, na rota errada. Misericórdia é a oportunidade para mudar a direção das nossas vidas e acessar novamente o caminho de vitória. Amém? Então use com sabedoria a misericórdia do Senhor. Amém? E ande debaixo dessa graça que nos dá vitória sobre todas as circunstâncias. Eu queria ajudar você a identificar, né, algumas possibilidades de nós não estarmos andando nesse caminho de vitória. Eu vou falar de algumas coisas que podem servir como um termômetro para você saber se você está andando em vitória ou não. Como que nós identificamos se nós saímos da rota? Um dos sentimentos se chama culpa. Se você tem sido visitado por culpa, pastor, eu estou me sentindo culpado porque eu tenho uma aliança com Deus e não tenho honrado essa aliança. Eu estou me sentindo culpado, pastor, porque eu fiz um propósito com Deus de orar, de ler a palavra, de servir ao reino, mas eu não estou honrando esse propósito. Ou a consciência pesada. O sentimento de culpa, o sentimento de consciência pesada estão denunciando, queridos, que vocês precisam pegar o retorno, que eu preciso pegar o retorno. Sentimento de remorso, de dúvida. Dúvida nunca foi de Deus. Quem planta dúvida no coração das pessoas é Satanás. E como ele gosta de fazer isso, você vai para a igreja, o Espírito Santo fala com você, você sai da igreja, o inimigo chega pertinho do teu ouvido e fala, mas será mesmo? Será que é isso mesmo? Será que precisava atribuir tanta gravidade e tanta importância para esse assunto? Então Satanás, ele ama a dúvida e ele planta isso no coração das pessoas para ou tirar elas do caminho da vitória ou para fazer elas permanecerem no caminho de derrota, quando elas já estão lá. Medo. Você tem passado por medo? Sido afligido pelo medo, pela dúvida, pela insegurança, pela consciência de pecado? Aqui nós já entramos no óbvio, né? Quando há consciência de pecado, não existe nenhuma possibilidade de não estar no caminho errado. Não existe nenhuma possibilidade de não precisar pegar o retorno. Se nós estamos conscientes que estamos cometendo algum pecado, né, pela graça de Deus, Ele nos convida a acessar a misericórdia. Amém? Ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? De vez em quando, queridos, a ansiedade me visita. Tira a minha paz. E daí eu preciso recorrer para a misericórdia do Senhor, para descansar nele, para entregar a Ele, para confiar nele. Então, se você tem sido visitado pela ansiedade, talvez seja Deus dizendo, olha, há um retorno adiante, pega esse retorno, volte para o caminho da vitória. Amém? Quem aqui tem pego esse retorno chamado misericórdia? Amém, querido? Espero que você, né, faça bom uso dele. Uma coisa que nós precisamos saber, lembre-se disso, nós vamos andar em derrota
exatamente o tempo que nós nos negarmos a pegar o retorno. Retorno para quê, pastor? Retorno para a santidade. Retorno para a obediência. Retorno para a lealdade. Retorno para a fidelidade. Retorno para a verdade. Então quem que determina o quanto nós vamos andar em derrota? É Satanás? Não. Somos nós. Porque se nós insistimos no erro, nós não podemos nem mesmo ficar frustrado. Foi uma escolha nossa. Se existe um caminho da vitória e existe um retorno quando estamos no caminho errado, nós não podemos nem acusar Satanás. Disso nós já sabemos que ele quer que nós sejamos derrotados. Mas nós vamos andar em derrota exatamente o tempo que nós nos negarmos a pegar o retorno para a santidade, o retorno para a obediência, o retorno para a fidelidade, para a lealdade para com Deus, para com os nossos familiares. E existem várias coisas que são variáveis, né? Dependendo da situação, você pega um retorno e já cai direto no caminho da vitória. Não é verdade? Ele está pertinho, você foi rápido para perceber, você foi lúcido rapidamente e pega o retorno rápido e já cai direto no caminho da vitória e tem pouquíssimas dificuldades. Mas existem situações variáveis, elas variam de acordo com a nossa percepção. Assim como as estradas têm sinalizadores, não é verdade? Você está viajando, você vai perceber que na placa tem um desenho, tipo num S assim. Quem já viu essa placa, né? Está dizendo que há curva à frente. Eu estou até aqui brincando com a situação, né? Porque às vezes a gente não percebe isso no reino espiritual. Às vezes Deus coloca um sinalizador, dizendo, olha ali na frente, há uma pista escorregadia. Há pouca visibilidade. Tem neblina, vai atrapalhar a tua visão. Vá devagar nesse trecho. Às vezes a gente ignora, né, aquelas duas faixas no meio da pista, sabe para que serve? Para dizer que ali é proibido ultrapassar. Às vezes ignora, né, a placa que diz que tem uma lombada. Quem aqui já rampou numa lombada? Quem aqui, queridos? Quem aqui mais de uma vez? Quem aqui faz isso diariamente? Por quê? Ou porque nós não prestamos atenção nos sinais que foram colocados na via, ou porque nós ignoramos esse sinal. A pressa fez você rampar a lombada. E o que acontece? Normalmente eu fecho os olhos assim, e fico com uma raiva de mim, porque quem vai pagar o prejuízo do amortecedor? Eu mesmo. Então, o que acontece? Muitas vezes nós ignoramos aquilo que Deus colocou no nosso caminho como sinal, e isso faz as dificuldades variarem. Se você perceber rápido o teu erro e pegar o retorno rápido, você talvez não tenha tantas dificuldades, mas se você continuar insistindo, talvez você vai pegar o retorno, mas até chegar no caminho de vitória novamente, queridos, pode acontecer muita coisa. Pode ter muita tribulação, pode ter muita interferência do inimigo ainda. Então essa é a realidade. Eu passei por algumas situações que eu vou contar para você, que eu encontrei misericórdia rapidinho, mas teve outros que eu tive que pagar o preço, né? E certamente isso vai acontecer com você, né, se você, né, não tomar as devidas precauções ou, né, atitudes necessárias. Eu queria que você imaginasse essas duas cenas que eu vou contar para você. Eu viajo muito pouco, né? E por isso também tenho pouca experiência como motorista. Já tenho carteira de motorista há 18 anos. Graças a Deus, né, nunca passei por nada grave, assim, tive acidentes, mas os acidentes que eu tive, graças a Deus, posso dizer para vocês, não foi culpa minha. Mas não vem ao caso isso, né? Não estou aqui me justificando. Mas o que aconteceu? A gente raramente viaja, mas numa das viagens que nós estávamos indo para Santa Catarina, por falta de experiência, eu passei a entrada. Eu precisava pegar o caminho para Florianópolis, para Garuva, né? E eu passei e fui na direção de Paranaguá.
E se você já viajou para lá, você deve ter passado num pedágio lá, que se você for meio desprevenido, você deixa uma parte do carro, porque é caro o negócio. E eu e a Vilma chegamos, acho que a Nicole era bem pequenininha nessa época. Quando nós se deparamos com aquele pedágio, falei, meu Deus, errei o caminho. E agora, onde que nós estamos? Quando eu olhei a placa do pedágio, eu vi que a coisa era séria. Na época era R$20, 20 e poucos reais, R$20 e alguma coisa. E não sei você, mas eu normalmente viajo com o dinheiro contado, né? Faço planejamento, né? Esse vai ser para o combustível, esse vai ser para o pedágio, esse vai ser para a comida, esse vai ser para outra situação. E daí o negócio ficou feio. Só que encontrei Jesus aquele dia, na vida da mulher do pedágio. Eu cheguei no pedágio, nós chegamos no pedágio, falamos, olha moça, nós erramos o caminho. E eu já estava ali arriscando tudo, né? O não eu já tinha, e ela estava com Jesus aquele dia. Ela falou, não se preocupe, fique tranquilo. Chamou mais um rapaz, ela falou, olha, só sinalize ali para ninguém chegar e encostar atrás dele, que ele vai fazer o retorno. Senão ia ter que pagar o pedágio para passar, procurar um retorno, que eu não sei quantos quilômetros ia estar para frente, retornar, pagar o pedágio de novo, e mais os 20 quilômetros que eu já tinha passado. Ia custar caro esse erro de percurso. Mas aquele dia eu encontrei misericórdia rapidinho. Só foram 20 quilômetros, na verdade 40, né? 20 de ida e 20 de volta. E serviu de lição. Mas alguns anos depois, agora talvez por excesso de confiança, eu já tinha, né, feito aquele trajeto muitas vezes. E eu não lembro nem se estávamos com o GPS ligado, mas eu falei para a Vilma, pode ficar tranquilo. Eu sei, eu já fiz esse trajeto bastante. Só que mudou. Para mim pegar esse acesso, eu passava por baixo de um como é que chama? Viaduto. Passava por baixo do viaduto, fazia o contorno e subia. E, né, nesse percurso que nesse tempo que durante a última vez que eu fui, mudou. Eu fazia o contrário, pegava um contorno antes para passar por cima do viaduto. Mas a confiança nos faz errar. E queridos, não sei se dava 1 quilômetro para frente, tinha um pedágio. E dessa vez Jesus não estava no pedágio. E ele queria me ensinar uma coisa. Daí o que aconteceu? Passei muito bravo comigo mesmo. Andei um pouquinho, paguei o pedágio, assim torcendo. Não, o retorno vai estar bem pertinho. Não foi muito longe, mas naquela altura do campeonato foi triste. Andei mais um pouco, achei o retorno. Só que eu retornei, mas eu estava na outra via. Não sei se você sabe, mas ia ter que pegar outro retorno. E o outro retorno estava longe do outro lado. Então as coisas variam conforme nós reagimos com as situações. Se eu não confiasse em mim, se eu não fosse orgulhoso para ligar o GPS, se eu não fosse relutante com as possibilidades de mudança, eu tinha pegado o acesso e não tinha tido prejuízo. E perdido tempo do nosso passeio. Mas o que eu quero que você chegue à conclusão? Isso vale para a nossa vida espiritual. Você está andando no caminho com Jesus, então você está andando no caminho de vitória. Mas se você for orgulhoso, você vai pegar o caminho errado, você vai insistir no caminho errado, você vai pagar talvez um preço alto para voltar para o caminho da vitória. Se você tiver atitudes, né, sábias, bom senso e lucidez, você nem vai sair do caminho da vitória. E se sair, vai pegar rapidinho o caminho, né, que vai te levar à restauração e à volta, né, para a vitória. Amém? Então, quando você erra o caminho por quê? Porque você faz birra, porque você também, assim como eu, acredita muito no teu braço, se acha autossuficiente, ou porque você não tem prestado atenção nos sinais que Deus tem colocado nessa trajetória. E nós não podemos esquecer que muitas vezes errar o caminho significa morrer. Imagine que você está num caminho e Deus sinalizou esse caminho, está dizendo, olha, caiu uma ponte, tem um precipício. Sabe, queridos, errar o caminho às vezes não tem volta. E é por isso que esse é um assunto que merece atenção minha e tua. Amém? Queria que você lesse comigo Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36.
seria muito interessante se você memorizasse. Ele é um versículo bem curtinho, e de forma especial, né, essa primeira parte que diz que pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. São 3 frases. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essas 3 pequenas frases definem o caminho inteiro, querido. Se você for guiado por essas 3 verdades, você não vai sair do caminho da vitória. Se tudo que você fizer, todas as decisões que você tomar, forem por ele, através dele e para ele, você não vai errar. Essa é a verdade. Nós não vamos errar. Nós erramos porque não fazemos para ele. Não tomamos decisão para ele. Não aceitamos ajuda e sugestão dele. E quando as coisas dão certo, ainda a gente diz, tá vendo? Eu sou bom mesmo. Quando nós ignoramos esses 3 conselhos, nós vamos cair do caminho da vitória, do caminho da graça. Então, você quer andar em vitória? Assuma essa postura de fazer por ele, para ele e através dele. Amém? Veja bem, quando nós reconhecemos que temos atitudes, pensamentos, sentimentos e situações no nosso dia a dia que não procedem dele, e mesmo assim nos envolvemos com essa situação, podemos esperar andar em vitória? Não. Quando vivemos, nos comportamos de forma autossuficiente, longe da dependência de Deus, podemos esperar vitória? Não. As pessoas muitas vezes pensam ou falam uma coisa que parece bonita. Elas dizem assim, não quero incomodar a Deus com isso. É tão simples. É tão fácil de resolver, é tão pequeno. Por que incomodar a Deus? Querido, você acha que incomoda a Deus perguntando, buscando direção dele, queridos? Eu jamais me sentiria incomodado se as minhas filhas buscassem direção, conselho. Então, esse argumento não justifica os nossos erros, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos ajudar. Então, nunca haja de forma independente de Deus, nunca se ache autossuficiente, porque isso nos tira do caminho da vitória. Quando fazemos algo e não direcionamos para Ele, deu certo. Pastor, está dando certo o trabalho. Pastor, estou tirando nota 10 em todas as matérias. Pastor, o meu casamento, o meu relacionamento com os filhos está uma benção. Pastor, o meu ministério está fluindo, está acontecendo. Mas a gente esquece de ir lá para o nosso secreto e dizer, Deus, tudo isso é resultado da tua provisão, do teu cuidado, da tua fidelidade. O Senhor tem cumprido as suas promessas. Quando nos falta essa sensibilidade para entregar a Deus os resultados, nós podemos esperar andar em vitória? Não, porque nós estamos ignorando o que diz em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36 mostra que Deus tem que estar no começo, no meio e no fim do nosso caminho. Amém? Isso quer dizer que é em todo o caminho. Quando qualquer coisa fugir desse padrão, é necessário pegar o retorno chamado Jesus, chamado misericórdia. Queria que você acompanhasse comigo o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Aqui nós vamos encontrar um comportamento de alguém que anda em vitória. Leia comigo, 1 Crônicas 29, 11 e 12. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. Queridos, se o nosso comportamento for esse é o comportamento de alguém dependente de Deus. Mas às vezes a gente prefere depender de nós mesmos, né? Às vezes a gente prefere confiar em alguém que tem um poder aquisitivo privilegiado. Às vezes a gente prefere confiar em alguém que estudou, fez uma faculdade. Não que isso não possa ser usado, mas se você
usar isso, não esqueça de usar também a confiança em Deus, de depender de Deus acima de tudo, amém? Se você tiver essa postura de dizer, Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, se isso for resultado, né, de algo verdadeiro, genuíno no nosso coração, se nós realmente reconhecermos que há grandeza, há poder e glória, e majestade e esplendor em Deus, se nós tivermos a humildade e a sabedoria e a convicção de que há em Deus também poder, que o reino é dele, que ele está acima de tudo, se nós tivermos essa convicção de que a riqueza e a honra vêm dele, que ele tem poder para dominar e que nas mãos dele há força e poder para nos exaltar, para nos suprir, queridos, você não vai sair do caminho da vitória. Você não vai andar em derrota, porque é isso que nos faz vencedores. O que a palavra diz? Que nós somos mais que vencedores no nosso conhecimento, na nossa força, no nosso potencial, no nosso dom. Nós somos mais que vencedores naquele que nos amou, em Cristo Jesus. Amém? Esse é o caminho da vitória. E eu e você podemos usar dois caminhos, duas atitudes diferentes. Ou ter bom senso, ou viver na negação. O bom senso vai nos fazer reconhecer o nosso erro, admitir e mudar a direção. A negação vai fazer você ficar relutante, se defendendo, justificando, tentando mostrar para todo mundo que você está certo. Essas duas coisas nunca vão acontecer ao mesmo tempo. Ou você vai usar o teu bom senso, ser humilde, reconhecer e mudar a direção, ou você vai viver na negação. Nunca os dois juntos. Então, quando você identificar a negação na tua vida, você pode saber estar certo que você não está usando bom senso, que você não está agindo com lucidez. Mas quando você vê, né, arrependimento no teu coração, reconhecendo o teu erro, né, você vê que você está disposto a pagar um preço para mudar a direção, então você vai ver, né, que você está usando o bom senso. E o bom senso, ele não vem de qualquer lugar, queridos. Ele vem do relacionamento com Jesus. Então, viver na negação é esconder falhas, erros e pecados para proteger a nossa reputação e viver como se nós não errássemos. O bom senso anda junto com a humildade. Quem tem bom senso admite, confessa e abandona. Esse é o percurso completo. Você vai ver o percurso completo em Provérbios 28, 13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. E essa palavra prospera não está falando da área financeira só, queridos. Você sabe alguém que se dá mal em todo relacionamento? Não dá certo com a mulher, não dá certo com os filhos, não dá certo com o patrão, não dá certo com um amigo, não dá certo com os companheiros de ministério. Não prospera. Não prospera em nada. Não prospera nas finanças. Por que ele não prospera? Muitas vezes está vivendo na negação. Está resistindo em admitir, em usar o bom senso e mudar a direção. Quando uma pessoa assim muda a direção, queridos, normalmente começa a prosperar. E isso diz respeito à continuação do versículo 13, que diz assim: mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. E o que é a misericórdia? Retorno para o caminho da vitória. Amém? Então use esse retorno sempre que você se encontrar na negação. Eu queria ainda ler com você Romanos capítulo 3, versículo 4. Esse texto impactou meu coração, queridos. Há uma verdade assim que nós não podemos ignorar. Veja comigo lá, ó. De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Eu sei que nós queremos vencer todo dia, amém? Mas tem coisa que não vai fazer a menor diferença se você vencer ou não. Às vezes, os irmãos em casa fazem brincadeirinha. E eles quase se pegam porque ninguém quer perder, né? Mas muda alguma coisa se você ganhar uma disputa, uma conversa, uma teimosia? Não muda nada. Você só mostrou que você é orgulhoso, que não sabe perder, muitas vezes. Mas tem situação
que nós precisamos vencer. E essa situação especial é quando eu e você formos julgados. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. E queridos, os mortos ressuscitarão só para esse episódio, chamado julgamento. Você sabia disso? Aqui, querido, eu garanto para você que é importante vencer. E desse lugar, julgamento, desse momento, desse episódio chamado julgamento, só sai ou vencedor ou perdedor, não sai meio termo. Não sai meio vencedor ou meio perdedor. Ou é totalmente perdedor, ou é total. Cada um fica com a sua verdade. Muitas vezes isso acontece em relação a Deus. Deus fala através da leitura bíblica, Deus fala através do profeta, Deus fala através do pastor, Deus fala através da família. Liga a televisão, Deus fala através da televisão, liga o rádio, Deus fala através do rádio, lê o jornal, Deus fala através do jornal. Mas você pensa, não, eu prefiro ficar com a minha verdade. Está certo que está falando aqui nesse versículo, mas tem outro versículo que eu achei numa outra versão da Bíblia, que me permite fazer aquilo que eu creio, que eu quero fazer. E daí a gente fica nesse impasse. Deus tem a verdade dele e nós temos a nossa verdade. Mas quando existir isso, queridos, e você se deparar com essa situação, o que o texto está dizendo? Você precisa dizer, eu sou mentiroso e Deus é verdadeiro. Quando surgir a possibilidade de existir duas verdades, você vai dizer, nesse momento, para mim vencer, quando eu for julgado, eu preciso negar essa falsa verdade, porque de maneira nenhuma Deus vai mentir. Mas nós sabemos que muitas vezes nós falhamos no quesito verdade. E talvez você não faça por maldade, talvez seja apenas uma interpretação errada. Então, querido, você quer vencer? Seja sempre mentiroso diante da verdade de Deus. Não estou dizendo para você mentir, estou dizendo para você assumir essa postura de que ninguém sabe mais do que Deus, de que ninguém tem uma verdade que prevalece a verdade de Deus. Amém? Então, a Bíblia nos garante que nós seremos julgados. E nós ou vamos sair perdedor ou vencedor, e só dessa maneira nós vamos vencer. Se você continuar com a tua verdade, você vai andar pelo caminho da derrota. E é nos retornos que nós vamos encontrar a verdade de Deus, o caminho da vitória novamente. Amém? Queria pedir para o pessoal do louvor subir para cá, me ajudar nesse momento. Aqui em Rebouças tem alguma rotatória? Não? Tem, né? Tem aqui perto da rodoviária. Mas vocês não são igual nós lá em Irati. Nós somos especialistas em rotatória. E sabe qual que é a lição da rotatória nessa noite? Uma rotatória tem várias saídas. A primeira saída da rotatória normalmente vai fazer você fazer 45 graus de mudança. A segunda, talvez uns 60 graus. A terceira, talvez, faça você fazer uma mudança de trajeto de 90 graus. Talvez a quarta faça uns 160, 180, né? E assim por diante. Existem várias saídas em uma rotatória. E às vezes a gente pega a primeira. Não, pastor, vai dar certo aqui, ó. Não é bem assim que fala na Bíblia, mas eu acho que essa saída aqui serve. E a gente pega a primeira, pega a segunda, pega a terceira, pega a quarta. Mas nos esquecemos que quando estamos no caminho errado, para voltar para o caminho certo, nós precisamos pegar a última. É voltar para o caminho de onde nós saímos. Amém? Queria que você ficasse de pé. Nós vamos ler aqui o texto de Lucas capítulo 19, versículo 1, do 1 ao 10. É um trechinho razoavelmente comprido, mas que você conhece bem essa história. A história de um homem chamado Zaqueu. Como que era Zaqueu? Você consegue definir ele? A Bíblia dá algumas características, né? Ele era baixinho. Eu fui ousado dizer que eu acho que ele era baixinho, gordinho e careca. Não sei como é que você imagina Zaqueu. Mas Zaqueu teve uma experiência que eu e você precisamos ter. Ele retornou ao caminho da vitória.
E é muito precioso, queridos, ver algumas verdades aqui nesse texto. Vamos ler? Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, repita comigo, um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Diga comigo, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. Ele hospedou-se na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. No versículo 10 diz assim: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não sei se você está perdido agora. Talvez você não esteja totalmente perdido, mas em algumas áreas específicas a gente possa estar perdido. Jesus veio essa noite nesse lugar para buscar você. Talvez ele diga: olha, eu quero voltar embora com você. Eu quero permanecer na tua casa. Queria que você prestasse atenção, queridos, em algumas coisas que estão aqui explícitas para mim e você sermos ajudados. Normalmente eu e você sabemos onde nós erramos, não é verdade? Se nós formos bons atores, talvez você esteja passando por um momento terrível, por uma situação assim, de muita dificuldade, de grande pecado, por exemplo, mas você é um bom ator e todo mundo pensa que está tudo bem. Mas eu e você sabemos, e Jesus também sabe, bem? Se você olhar para esse texto, você vai ver que Jesus não confrontou Zaqueu. Quando Jesus mandou Zaqueu descer e disse: olha, eu quero ir para a tua casa hoje, Zaqueu já foi confessando: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguém, eu acho que ele deu uma ajeitadinha na situação, porque ele poderia dizer: olha, Jesus, eu já extorqui muita gente, mas eu estou disposto a devolver 4 vezes mais. Jesus não perguntou para ele isso. Então, queridos, talvez Jesus não vai falar nada com você hoje, mas se você tiver bom senso e lucidez, você vai dizer: Jesus, eu preciso confessar algo. Eu estou disposto a mudar a minha rota. Eu vou restituir, eu vou liberar perdão, eu vou pedir perdão, eu vou consertar esse erro. Normalmente nós sabemos, aquele homem não era rico porque ele era trabalhador, queridos. Ele era cobrador de impostos. E talvez ele enriqueceu de forma ilícita. Talvez essa busca incessante por ficar rico fosse justamente um vazio dele ser um homem de pequena estatura. Talvez ele pensava: mas ninguém olha para mim, ninguém me vê, ninguém percebe o quanto eu sou importante, só sabem tirar sarro de mim, só sabem olhar para os meus defeitos, mas eles vão ver eu vou ser rico e eles vão precisar de mim. Por que não pode ter acontecido isso? Lembre de uma coisa, queridos: quanto mais grandes nós queremos ficar sem Jesus, mais pequenos nós ficamos. Cuidado com a mania de grandeza. Algumas semanas atrás nós ministramos essa palavra, que falava sobre mania de grandeza. Lembre-se disso: quanto maior você quer ficar, quanto mais grande você quer ficar, sem usar os métodos certos, mais pequeno você fica diante de Deus. Mas o que Jesus nos ensinou? João Batista nos ensinou que diminua eu, para que ele cresça. Quanto mais pequenos nós nos tornamos na presença de Deus, mais ele nos engrandece. Zaqueu descobriu isso. Ele já era pequeno para todo mundo, mas diante de Deus ele talvez não assumisse os seus erros. Naquele dia ele disse: Jesus, eu vou assumir que eu sou pequeno. Foi uma bela oportunidade para Deus exaltar Zaqueu.
Uma coisa importante, queridos, que o caminho não se nega a você. Você tentou pegar um caminho, o caminho falou, não, por aqui você não vai. Já teve essa experiência? Não teve, né? O caminho nunca se nega a alguém que queira caminhar por ele. Assim como Jesus nunca se nega a alguém que busca ele. Quem se nega? Nós nos negamos. Então cuide para você não estar se negando a caminhar por um caminho. Talvez o caminho da vitória está ali, do teu lado, mas você está dizendo, não, pastor, não, Jesus, não, Espírito Santo, não, eu não quero esse caminho. Esse caminho aqui, se eu andar nesse caminho, as pessoas vão me chamar de crente, vão chamar de bitolado, vão chamar de fanático. Não, pastor, se eu entrar no ministério, se eu fizer alguma coisa, não vai ser legal. É o caminho que está se negando, é o que estou me negando ao caminho. Eu e você possamos manifestar alegria, queridos. Jesus está nos convidando para ir para casa comigo e com você hoje. Amém? Você pode ter uma nova vida. Você pode voltar a vencer. Mas se você fizer o retorno, se você pegar o caminho certo novamente, lembre-se que bom senso e negação nunca vão acontecer no mesmo momento. Sabe, queridos, às vezes eu já vi isso acontecer na minha casa. Às vezes eu estou falando uma coisa séria para as minhas filhas e elas dão uma distraída, elas começam a mexer no celular, elas falam que precisam fazer uma coisa urgente, estou com fome, estou com vontade de ir no banheiro. Sabe, talvez Deus esteja falando hoje, você está fazendo a mesma coisa. Não, eu estou aqui, eu não estou conseguindo ouvir, Senhor Jesus. Eu estou preocupado com outra situação. E eu estou aqui dizendo para você, presta atenção, queridos. Talvez o próximo retorno esteja muito longe. Talvez ele nem mesmo exista. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa noite. Nós pudéssemos meditar. Eu queria pedir para o pessoal ministrar agora. Depois nós vamos orar. De olhos fechados. Deixa o Senhor falar com você. Eu quebro o meu vaso.